até pouco. Quero passar, então, a palavra ao deputado Mandetta, que solicita também. Obrigado, presidente. A palavra. Boa tarde a todos, aos palestrantes. Me desculpem a chegada com parte das falas já pronunciadas, mas esse tema tem causado nos estados, no meu estado não é diferente, uma busca por parlamentares aqui da Comissão de Seguridade Social e Família, da qual eu me dedico ativamente a essa discussão, e fiz uma visita muito boa, muito proveitosa ao SCIESC, e de um tema que estava muito periférico, ele passou gradativamente a assumir agora um tema centralizado na agenda, porque vai chegando a hora de se fazer a discussão e, posteriormente, após essa audiência pública, muito provavelmente esse projeto vai ser pautado para votação nesta comissão, que é a comissão de mérito. E, em sendo uma comissão de mérito, ela é uma comissão que pode alterar o texto, pode alterar com substitutivos, pode alterar com emendas, pode rejeitar ou pode aprovar na íntegra o texto. Então, por conta disso, eu fui voltar um pouco no tempo, até para poder entender os principais questionamentos. E em que pese não ter visto a parte explanatória do histórico do Sistema S, mas escutei um pouco da fala do Dr. José Evaristo, da questão histórica do sistema, enfim, e fui aqui no meu amigo Google complementar as informações dos nossos palestrantes. E encontrei no Google, colocando Sistema S na linha de busca, uma série de debates, deputado Laércio, que quase que se repetem ciclicamente. Encontrei aqui um debate muito grande em 2008, deputado Carlos Gomes, sobre o sistema de educação. À época, pelo tom grisalho dos cabelos, acho que alguns aqui devem ter participado dessa posição à época do ministro da Educação, que queria redirecionar, rediscutir, reaplicar com outro enfoque a questão dos recursos para a parte de educação, falando de cifras muito altas, de 8 bilhões, de formar 800 mil técnicos, etc. Depois passa um tempo, e aqui no amigo Google, a gente já vê mais recentemente o governo federal, no início desse ano, fazendo uma proposta na famosa tesoura do Joaquim Levy, ainda à época ministro, um corte de 30% nos repasses do Sistema S, transportando isso para 0,9% da arrecadação para o INSS para cobrir o rombo da Previdência. Também aqui no nosso Google, aliás, que memória que tem esse Google, né, Léo? Incomodativa, né? Tem também aqui as recomendações do Tribunal de Contas da União, que entendem, o Tribunal de Contas, que, como esse desconto é compulsório, eles se aplicam à lógica do recurso público, e, em sendo a lógica do recurso público, o Tribunal de Contas da União fez uma série de recomendações solicitando, basicamente, mais transparência na prestação de contas, nos contratos, na divulgação dos cursos, no percentual de gratuidade, etc., etc., etc. E eu, quando vejo o Estado brasileiro muito grande, do tamanho que ele já está, se metendo na vida das pessoas para qualquer coisa que a pessoa for pensar em fazer, o Estado se autodetermina o direito de dizer o que ela vai fazer, como ela vai fazer, por que ela vai fazer. E isso trouxe um gigantismo do Estado na vida dos brasileiros, que está tornando esse custo, o Brasil está tornando esse nosso país um país extremamente pesado e de difícil recuperação frente à agilidade com que o mundo se comporta frente a esses temas. O que me chama a atenção, nesse caso aqui, é que, embora a sociedade perceba
de uma maneira quase horizontal nas capitais, nas cidades maiores, na eventual presença da Scania, que é muito bonita, muito grande, muito bem apresentada. Perceba a presença do Sistema S na maioria das cidades de maior porte, ou nas pequenas, quando chega. Ao mesmo tempo, essa mesma sociedade entende que isso daí é algo que diz respeito só e exclusivamente a quem o mantém. O SESI é da indústria, entende-se que é dessa maneira, como se fosse algo inerente à produção daquele setor. Eu não gosto desta tese de criar novo Sistema S. Eu acho que criaria mais custo, mais prédio, mais diretoria, mais advogado, mais fiscal, mais propaganda, mais tudo aquilo que a gente não quer fazer com o dinheiro, com o pouco recurso, que parece muito, mas que é o pouco recurso do trabalhador. Porém, deputado Laércio, e aqui eu faço um chamamento àqueles que estão à frente do sistema, que nós possamos entender uma maneira de enxergarmos, olha, essa aplicação ou esse direcionamento à parte social, e aí entende-se saúde, e o conceito de saúde, como é muito amplo, ele acaba dizendo, olha, vou pintar essa sala aqui, porque daí ninguém mais vai espirrar. Então, isso é investimento em saúde. Tinham prefeitos que faziam asfalto e falavam, a ambulância vai chegar mais rápido, portanto, isso é investimento em saúde. Nós passamos aqui nessa casa uma discussão muito grande na Emenda Constitucional 29, quando a regulamentamos, para definir o que é investimento em saúde, para poder servir de guideline para o SUS. E, portanto, poderia ser um grande objeto para a gente poder enxergar tanto aqueles que são atores da Seguridade Social, do Conselho Nacional de Saúde, das estruturas de saúde, para enxergarem dentro da lógica do que é investimento em saúde, definir o que é investimento em saúde. Segundo, entendermos que a construção de um sistema de saúde, ela não é isolada. Eu, para ser feliz, não posso construir um sistema de saúde só para mim, individual, um mini hospital para mim, para minha mulher, para meus filhos, com um mini médico, um mini equipamento só para mim. Eu preciso fazer parte de um todo para que esse todo possa beneficiar a mim, quando eu precisar, e a todos, quando todos precisarem. Então, dentro desta lógica, nós temos construído um sistema sempre pensando em planejamentos plurianuais, que são planejamentos de médio prazo, de 5 anos, amplamente discutido com a sociedade e com aqueles que têm assento dentro dessas grandes conferências. Entendo que o Sistema S deveria participar próximo dos debates plurianuais para entender as metas do conjunto e, nas suas ações de saúde, que são regulamentadas na Emenda 29, aí, pelo seu discernimento, apresentar no que ele pode estar atuando. Por exemplo, uma das metas do milênio, no Brasil, era a redução da mortalidade infantil para 1 dígito. Nós temos hoje a mortalidade infantil indígena em 80 por 100 mil. Nós temos poucas cidades abaixo de 10. Nós temos Alagoas, lá, me parece, o estado com a maior mortalidade infantil do Brasil, com 23. Então, nós temos diferenças em objetivos que pode ser uma grande bandeira para o Sistema S, podendo dar visibilidade a um esforço que, eventualmente, embora reste louvável nós trabalharmos com a saúde bucal, como está trabalhando, nós trabalharmos com a saúde da mulher, como está trabalhando, nós trabalharmos com a prevenção do câncer, como está trabalhando, pode ser louvável que ele participe desse debate e potencialize em alguns estados onde algumas metas estão muito atrasadas e outro onde essas metas andaram de uma maneira mais célere, que ele parta para outras metas. E isso daria visibilidade dentro de uma estrutura que no país a gente chama controle social, que é a participação da sociedade na construção da solução no nível local, que acabaria chegando até o ponto do Conselho Nacional de Saúde. Eu percebo um sistema fabuloso, com um potencial humano fantástico. Eu visitei a unidade de Campo Grande, eu vi a exposição móvel,
Fiquei um pouco reticente, porque não tem nenhum médico contratado. Agora, biólogo, farmacêutico, nutricionista tem, mas médico, hoje em dia, como a luta é antimédica, eu falei, certo, eles estão na vanguarda já, né? Mas é importante que você tenha os profissionais lá, inclusive os médicos contratados para poder fazer saúde. Não se faz saúde só com médico, mas também não se faz sem, principalmente indo contra, sistematicamente, como a gente tem visto o governo fazer. Então, eu acho que desse projeto pode sair desse limão uma limonada. Não a criação de um sistema S novo para a saúde, mas uma organização de foco da sociedade que solicita ao sistema S que tenha metas colidentes, convergentes, próximas, e que a gente possa dialogar com o sistema para criar uma sinergia nos pontos. O Amazonas é diferente do Rio Grande do Sul. Num, eu tenho problema de leishmaniose, no outro, eu tenho problema de envelhecimento da população. E deixar isso fora do debate, deixar isso em função de cada diretoria, às vezes, por mais intencionado que seja, para aqueles que estão tentando enxergar o sistema maior, ele está enxergando de um outro prisma. Não que o dele seja errado, não que o do deputado Sola seja certo ou errado, mas simplesmente é um outro prisma e, como os dois não estão se conversando, cada um tem certeza que, do ângulo que estão olhando, é o ângulo mais correto. Não a intervenção estatal, sim a iniciativa louvável da indústria, do comércio, de tentar organizar um sistema, sim a convergência de esforços entre o público e o privado, sim, a prestação de contas mais próxima. Acho que essa comissão, num eventual projeto, poderia ter uma data anual de recebimento da prestação de contas do Sistema S em saúde. Aqui é o palco da saúde nacional. Se existem operadores da saúde nas pontas, e aqui é o cérebro desse sistema de saúde. Então, nós precisamos saber o que é que está acontecendo com tantos cérebros privilegiadíssimos que estão se debruçando frente ao setor. Me coloco à disposição, inclusive, Laércio, se acharem conveniente, de conversarmos com o deputado Sola e propormos um substitutivo que alcance a transparência desejada pelo TCU, a convergência de esforços em determinadas ações de saúde desejada pelo Conselho Nacional de Saúde, e não um sistema paralelo, a liberdade na gestão desses recursos e do seu poder decisório, que defende o Sistema S pela sua história, pelo seu porte, e tentarmos construir a 4, 6, 8, 10 mãos um texto de consenso que privilegie o maravilhoso Sistema S brasileiro e o monumental desafio geracional de construir um sistema universal de saúde. Obrigado, deputado Mandetta, pelas suas colocações e contribuições. Eu me inscrevo agora para fazer algumas considerações, apesar de